Edmilsons, né? Mas, particularmente, a maioria do povo, dos que vivem do trabalho, mas que são, no período atual, ou invisibilizados, ou tratados pelo Estado, ou os agentes que hegemonizam as ações do Estado, como semi-humanos, não humanos, lixo humano, né? Porque é muito forte essa concretude, não só das relações sociais, mas de como se expressa o direito do ponto de vista material na cidade, se a gente entende a cidade como, digamos assim, a dimensão mais concreta da dinâmica urbana, não é? Então, é muito fácil perceber que mesmo o direito de ir e vir é restringido às populações negras. A presença de quilombos urbanos, usando a liberdade para chamar de quilombos, muitas vezes, ocupações adjetivadas como invasões, algumas relativamente recentes, mas que têm, na sua quase totalidade, a presença das mesmas vítimas seculares neste país da violência estrutural, não é? Então, o termo segregação, que deve ter sido usado pela Joyce, é muito forte os que estudam o urbanismo capitalista, não é? Tem um camarada que eu sou amigo e admirei muito a experiência de governo dele aqui em Brasília, o Cristóvão. Hoje ele tem, digamos, se afastado um pouco do que eu penso, né, das ideias que eu defendo, mas continuo tendo um respeito por ele. Ele usava um termo de apartação, e quando ele desenvolveu assim a conceituação dessa categoria que ele usou num dos trabalhos dele, ele fazia uma relação exatamente com a África do Sul, ainda submetida ao apartheid. Então, ele não estava exagerando. Há 20 anos atrás, quando lançou um livreto com esse título Apartação Social, né? E hoje a realidade é essa ainda, né? Se a gente pode falar em direito à cidade, é, na verdade, um direito que apenas uma minoria pode exercer, né? Às vezes é uma minoria não classificável como capitalista, como burguesia, né? Quem sabe uma pequena burguesia, né, para usar o conceito marxiano. Mas até isso, as políticas, quando desenvolvidas, elas têm que levar em conta esses aspectos também, que há uma estratificação social, e numa sociedade muito desigual, quando a gente pensa o combate ao racismo vinculado a uma ideia de urbanismo democrático e humanizador da cidade, né, essa preocupação do Mártir, ela vem sempre, digamos, como uma boa chamada, sabe? Que eu sei que aqui tu representas a Secretaria Nacional do PT, é muito bom que a gente tenha a capacidade mesmo de pôr os dedos na ferida, assim, né? Porque eu já, em documentos escritos, recentemente eu lancei um livro que é Dinâmica Urbana, Crise e Utopia, há 2, 3 semanas. E é importante reconhecer, digamos, o mérito e o papel estratégico de um programa Minha Casa Minha Vida. Foi uma ousadia, não é? Uma ousadia, então tem que reconhecer. Como eu digo assim, que o Ministério das Cidades é uma conquista histórica, não foi dádiva. Até porque o presidente que o criou, ele foi fruto de uma luta histórica também, correto? De uma conjuntura de vitória dos que queriam e querem ainda mudar o mundo, não é verdade? Então, com respeito a essa história do Lula, não é? Que hoje sofre uma violência
atroz, né? Então, mas é verdade também que já por dentro do governo as contradições se aprofundaram com a entrega ao PP do Maluf do Ministério das Cidades. Você acabou tendo a construção de programas tão estratégicos, marcas, que acabaram alimentando a segregação. Foi o ponto final da tua fala, Márcio. E eu não quero aqui fazer crítica leviana, eu quero que a gente pense, porque a história anda. E essa direita odiosa, golpista, não ficará eternamente no poder. Mesmo no capitalismo, em algum momento eles serão derrotados. Mas o sonho socialista se mantém vivo. Então, para não cometer, como na União Soviética, tantos erros ocorreram, né? Quando um livro lançado pela Boitempo, agora, 1917, o ano que abalou o mundo, não é? Tem um artigo de um trotskista, do Michel Levy. E é muito bom ler, porque quando se trata das nacionalidades, para falar aqui dos povos indígenas, quilombos e tal, que é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade, não é? E, no caso lá, nacionalidades com línguas também diferentes, luta pelo seu território, pela sua autonomia, não é? Aí, de repente, teoricamente, o programa do Partido Bolchevique era respeito às diferenças. Eles têm que ser conquistados para o projeto da Revolução. E o Levy mostra que o Stalin vem, passa o rolo compressor, ocupa a Geórgia, vai ocupando e impondo o comunismo a nações, com culturas, etnias, com história própria. Isso certamente tem, digamos, consequências na derrocada daquela experiência, com todas as coisas boas que ocorreram, que ninguém pode duvidar, mas quando a violência... Então, mas a contradição que ele mostra é que tanto Lenin, ainda em vida, quanto o Trotsky, depois tentam argumentar para justificar aquilo que antes eles diziam que era incorreto fazer. E um trotskista tocando na própria ferida. Porque se há uma coerência em duas arquitetas que eu respeito muito, Hermínia Maricato e a Raquel Ronick, é essa de ter percebido que o Minha Casa Minha Vida reproduziu alguns vícios dos programas do BNH. Essa de onde tem um terreno a 15, 20 quilômetros do centro da cidade. Isso vai ser responsabilidade da prefeitura e nós, então, vamos financiar a construção de um conjunto. Aí você vê aquele padrão. 1.000, 2.000 casinhas que antes, na ditadura, a gente chamava de casinha de pombo. E hoje a gente vê os pombais. Então, com todas as dificuldades para fluidez do território, para deslocar para o trabalho, para voltar para casa, para o lazer familiar, para o lazer pessoal. Então, todas as dificuldades nós sabemos, alguém, e mais a falta total de infraestrutura. Mas o Minha Casa e Minha Vida, para ser justo, ele abriu oportunidades também para a iniciativa da sociedade civil. Eu e o João Daniel, com a presidente da comissão, Margarida, visitamos, por exemplo, um antigo hotel abandonado, que, com base no Minha Casa Minha Vida entidade, recebeu recursos, reformou, e as pessoas vivem num padrão de classe média. Aí a direita até fez crítica, porque eles pagam mensalmente. Claro, pagam, porque tem que pagar um condomínio para manter um elevador, para manter porteiros 24 horas no dia. E nós vimos, são grandes apartamentos, não. Alguns têm 3. Visitamos a síndica aqui, a casa dela talvez tenha um apartamento, né? Um dormitório, aliás, não é? Pequeno, outros um pouquinho maior. Mas um projeto protagonizado por um movimento social e financiado por um programa. Qual é o problema, Márcio? Que isso foi exceção, não foi regra. Então, eu vou citar, com todo respeito, o meu querido, hoje companheiro de partido, que é candidato a presidente, na entrevista que ele deu no Roda Viva. Por que você defende a ocupação e desrespeito ao princípio da propriedade privada, que é um direito constitucional? Ele disse, sim, não estamos questionando. Nós vivemos no capitalismo, a propriedade privada é constitucional, é verdade. Mas tem uma outra coisa que a Constituição prevê, a função social da propriedade. E ele dá o dado que foi, eu conheci
o primeiro levantamento, feito inclusive pelo Ministério, quando o Olívio ainda era presidente, relatório que mostrava dados parecidos. Nós temos hoje 6.300.000 sem-tetos no país e temos 7.900.000 imóveis sem uso nas metrópoles brasileiras. Então, é uma crueldade ter 1.600.000 imóveis a mais do que as famílias que precisam teto, e os imóveis continuam abandonados porque alguém diz: a Constituição garante o meu direito à propriedade, eu posso ter 10 imóveis, ocupar um, alugar outro, 2, 3, e deixar um bando especulando. Então, realmente, enfrentar esse cancro é de fundamental importância, porque numa nova experiência nossa, e enquanto ela não for possível, a acumulação de forças deve ser para afirmar um urbanismo onde o preto, que hoje é morto na periferia, e que luta e tem a honra de bater no peito, de morar numa favela, porque não que ele faça apologia da miséria, mas porque aquele pequeno imóvel no morro ou na Baixada de Belém ou na Baixada de Recife foi fruto da luta, foi conquista. Então, é uma felicidade ter conquistado, enfrentado a polícia, os latifundiários urbanos, a especulação, para dizer: esse teto é meu, é da minha família, mesmo sem um título de propriedade. Não vão tirar a dona Vilma, não vão tirar aqueles que lutaram para conquistar, mas não é apologia da miséria, porque o que nós podemos ter em São Paulo, em Belém, em Recife, em Aracaju, os prédios hoje desocupados, com muito menos investimento do Estado, muito menos recursos para sobrar para outras áreas, no centro, onde há toda uma infraestrutura de telefonia, de internet, de saneamento básico, de coleta de lixo, de escolas públicas. Podemos ter os que hoje estão periferizados, estão colocados na situação de apartação socioespacial, que sofrem essa violência estrutural, que eles possam morar nos centros da cidade. É por isso que o ódio, quando ocorreu, e eu concluo, presidente, quando ocorreu esse problema do incêndio, a direita foi ávida para criminalizar os movimentos sociais de ocupação, dizendo que eles cobram, que fazem o verdadeiro comércio, um negócio. Criminalizar para justificar esse tipo, entre aspas, de urbanismo, porque, a rigor, o urbanismo é a humanização, é uma ciência voltada à humanização do uso do território urbano ou da cidade como concretude. Mas hoje, o urbanismo oficial e hegemônico é exatamente a perpetração dessas perversidades que ou inviabilizam para poder matar sem resistência, até que matem alguém com um mandato, com uma exceção conseguiu resistir, estudar e ter um mandato como foi a Marielle, aí causa uma comoção nacional, ainda assim a vítima ter que enfrentar toda a violência de uma burguesia odiosa por ser negra, lésbica ou bissexual, de ter conseguido estudar, mesmo sendo favelada, e por se manter, mesmo tendo um mandato, morando na favela e lutando pelos direitos, digamos, à cidade, para usar uma categoria tão cara para todos nós. Então, eu fico feliz de ter ouvido vocês, e de que a comissão possa realizar esses debates estratégicos, porque são momentos para formular o urbanismo humanizante da cidade. Parabéns. Sem racismo, né? Com respeito à dignidade. Obrigado.